Oi! Olha, eu tentei causar, hein? Quer coisa mais Gilmore Girls do que beber um café e ler um livro? E usar um moletom quentinho, ó, de que são de centavos. Mas, gente, como vocês podem ver, não sei se tá aparecendo direito aí, tem 2 pilhas aqui. Vou pôr o café aqui para chegar elas para cá. E eu vou mostrar para vocês hoje todos os livros que aparecem na série Gilmore Girls. São esses aqui. Todos os livros que aparecem na série Gilmore Girls e que eu já li. E se esse vídeo der mais de 300 visualizações, eu trago todos os livros que aparecem na série Gilmore Girls que eu quero ler, que eu tenho aqui em casa, que eu pretendo ler ou em 2024 ou em algum momento da minha vida. Então já vai dando like, já vai chamando um amiguinho para assistir esse vídeo, porque eu realmente preciso bater metas para conseguir trazer esse outro conteúdo. Eu amo essa xícara porque ela tem um coraçãozinho dentro dela e ela tem uma frase muito legal aqui no Pires, que eu vou tentar segurar sem quebrar. Cada momento é uma oportunidade. Então vamos lá, gente. Tá. Olá, tudo bem? Eu sou a Úrsula e neste canal eu compartilho a minha jornada pelo universo dos livros, então muito obrigada por visitar o meu cantinho. Já se inscreve, ativa as notificações para não perder novos conteúdos, curte o vídeo logo no início para me ajudar na divulgação, compartilha com os amigos e se for comprar qualquer um desses itens ou qualquer coisa que você comprar na Amazon, usa o meu link de associada, porque comprando por esse link, você apoia meu trabalho sem gastar nada mais em suas compras e é o meu único retorno financeiro produzindo conteúdo aqui pro YouTube, pro Instagram e pro TikTok, em todas as redes, eu sou @leituras_da_Úrsula. E, gente, embora o meu canal seja monetizado, eu ainda não consegui sacar o valor mínimo, porque eu preciso de mais visualizações, mais tempo de visualização aqui no canal, mais inscritos e eu preciso captar um público maior para conseguir atingir ali o mínimo para sacar. Então me ajuda muito se você comprar o meu link, tá? E eu aceito presentes, tem um wishlist lá na Amazon, se você quiser me mandar algum presente. A maioria dos livros que está na wishlist está também em projetos de leitura aqui, seja nos 24 clássicos para ler em 2024, ou em algum outro projeto de leitura. Então, se você compra e me dá um desses livros, você acaba apoiando meu trabalho também, tá? Então, é o seguinte, Gilmore Girls é uma série muito famosa e tem a Rory com sua mãe, que elas são muito leitoras, a Rory principalmente, porque ela é uma estudante que gosta muito de ler, é uma característica muito grande de toda a série. Eu não me lembro o ano que essa série foi lançada, eu vou deixar na tela, tá, gente? Mas ela é bem antiga, teve várias temporadas. Eu não assisti as temporadas todas e nem todos os episódios em sequência, mas eu assisti alguns e tem pessoas que me inspiram, principalmente a Mayara Batista, que ela gosta muito da estética Gilmore Girls, ela já fez alguns vlogs de leitura lendo como a Rory do Gilmore Girls e eu resolvi captar a lista, porque já me pediram aqui algumas sugestões de vídeos. Por que você não conta quais livros da lista de livros que aparecem na série Gilmore Girls que você quer ler ou que você já leu? Então é um tema que já me pediram antes e eu resolvi trazer agora. São 340 livros que são citados na série, segundo Gilmore Girls Brasil. Eu conferi outros sites e deu mais ou menos a mesma lista. Eu captei a lista toda, copiei ela todinha e fui ticando ali quais que eu já tinha lido. Gente, pode ser que eu tenha esquecido algum? Pode, porque alguns eu li em e-book, mas eu tentei ser o mais fiel possível. Ao que parece, dos 340, eu li 42. Tá, então vamos começar aqui, tô tentando ler pelo computador. O primeiro da lista que aparece e que eu li foi em 1984, do George Orwell. Gente, já falei muito desse livro aqui, é uma distopia que me chocou bastante. Em um mundo distópico, um operário, que eu esqueci o nome dele, que é o Winston, ele vai começar a questionar o sistema ali de trabalho, o sistema de sumiço de palavras,
ele vai conhecer uma mulher que vai deixar ainda mais instigado. É uma distopia bastante visceral que na época me mexeu muito, muito mesmo comigo e me fez questionar muitas coisas. É uma crítica política que o autor fez na época em que ele escreveu esse livro e foi ali uma meta cumprida para os 23 clássicos lidos em 2023, tá? 5 estrelas favoritado, tá? Só que hoje eu não sei se eu daria 5 estrelas aí favoritado, mas como eu gosto de considerar a nota que eu tive no momento em que eu fiz a leitura, meu momento daquela leitura, eu continuo mantendo essa nota do jeito que está. A Letra Escarlate, do Nathaniel Hawthorne, tanto 1984 quanto a Letra Escarlate aparecem em todos os clássicos que eu li em 2023. Vou deixar esse vídeo aqui para vocês também. Eu li por causa do clube do livro aqui de Anápolis. É a história de uma mulher que vai ter a letra A marcada em suas roupas. Toda vestimenta que ela usa, ela precisa ter um A marcado de adúltera. E ela vai ter que criar uma criança sozinha, simplesmente porque ela era casada e traiu o marido dela, e isso vai a público, ela é humilhada publicamente. É bem impactante. O autor tem uma história interessante, porque ele é descendente de um dos juízes que julgaram as bruxas de Salem, uma coisa horrorosa na história, tá? Um clássico aí norte-americano, e uma das primeiras protagonistas norte-americanas também, interessante. Tem um que eu pedi para a editora Planeta, que eu recebi isso aqui em parceria, né? Os 2 primeiros vocês viram que são edições da Penguin Companhia, são 2 edições que eu comprei. Aqui, a Metamorfose, do Franz Kafka, conta a história de um rapaz que era provedor de sua família. Ele vai acordar do nada como um inseto asqueroso. Aí o inseto não é descrito pelo Kafka. Você vai imaginar o inseto que você acha mais asqueroso e vai conduzir essa história, que é super curta, mas muito visceral, me causou muitas emoções. E eu pedi para Planeta, porque que edição belíssima, né, gente? Aí tem A Redoma de Vidro, da Silva Plath, que eu li, na verdade eu ouvi o audiolivro de graça pelo Esquilo. Esse audiolivro eu consegui ali resgatá-lo de graça, cumprindo metas de leituras diárias no aplicativo. E é um livro muito visceral, gente. Ele conta muito da história da própria autora, que sofreu com depressão, que tinha um mundo aos seus pés, né? Ela estava bem financeiramente, profissionalmente, sendo reconhecida por seu trabalho, mas ela não conseguia se sentir feliz com suas conquistas por causa da depressão. Então é um livro bem pesado, tá? Aí veio um que eu achei interessante, A Sociedade do Anel. Tem muito tempo que eu não falo desse box. O box tá apoiando o meu notebook para não ficar olhando tanto assim para baixo, já que eu tô em pé. Mas esse aqui é aquele clássico, né? O Senhor dos Anéis, do Tolkien. Gente, que jornada! Essa aqui foi uma jornada linda, maravilhosa. Eu amei ler Tolkien. Mas eu comecei Tolkien pelo Hobbit. Então eu falo pra vocês, respira, leia o Hobbit primeiro para ver se você gosta da escrita do autor, que é muito mais leve em Hobbit, para vocês engrenar aqui em O Senhor dos Anéis, que é um livro só, que é dividido em 3, tá? 3 livrozinhos. E vai contar a história do Hobbit, do Frodo, que ele é sobrinho do personagem principal lá da história de O Hobbit, né, que é o livro. E ele vai ser contratado, ele vai ser ali escalado pelo Gandalf, que é o grande mágico desse universo aqui da Terra-média, para uma missão. Tem a ver com o anel. E é isso. Maravilhoso, gente. Eu acho que se você gosta de fantasia, é preciso sim ler O Senhor dos Anéis em algum momento da sua vida, tanto como o Hobbit, porque é um clássico muito maravilhoso, que vale a pena conhecer para quem gosta muito de fantasia, tá? A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. Eu li esse livro já tem um bom tempo. Eu li por causa que é um dos favoritos da vida da Tamires, do Resenhando Sonhos. Ela fala muito sobre esse livro. Tem uma coisa de realismo mágico, de investigação. Um menino que ele vai ali, ele vive com o pai, e o pai vai apresentá-lo a uma biblioteca secreta, um conjunto de livros ali, que é misterioso e que só tem acesso certas pessoas. Então, quando esse menino chega ali aos 11 ou 12 anos, o pai dele leva
para ele buscar um livro. Ele vai se apaixonar por esse livro, porque é a Biblioteca dos Livros Esquecidos, eu acho que chama a quadrilogia, que são compostos de 4 livros. Histórias independentes, mas que fazem muito sentido. Eu li só os 2 ou 3 primeiros livros, mas enfim, A Sombra do Vento, esse menino vai pegar esse livro nessa biblioteca misteriosa e ele vai se apaixonar pela história e vai começar uma busca muito grande pelo escritor e por saber se aquela história que tá ali no livro é real ou não. É muito, muito legal esse livro, gente, maravilhoso. Toda vez que eu lembro eu tenho vontade de reler, porque na época, acho que eu não sei se eu dei 4,5 estrelas, 5 estrelas, mas com certeza ele tá muito, visceral em mim ainda, então acho que é um 5 estrelas favoritado. Admirável Mundo Novo. Eu li Admirável Mundo Novo porque muita gente me indicou, já que eu gostei, de 1984. É uma distopia, só que ela tem um quê mais sensual, é o uso aqui do governo, o governo usa a exploração da sexualidade muito precoce, né, daquela busca pelo prazer rápido, pelo prazer imediato, tanto em comida, quanto nessa exploração da sexualidade para alienar as pessoas ali. E um ser ali, um rapaz, ele foge do padrão dessa sociedade. E ele começa a se questionar justamente porque ele é um excluído, ele se sente muito solitário, e aí ele vai em busca de respostas e a gente vai acompanhar a forma como ele vai encontrar essas respostas, é bem interessante. Só que eu gostei menos que 1984 justamente por causa dessa exploração assim, mas eu entendi que é uma crítica do autor. Porém, eu comecei a perceber que existem uns pontinhos machistas devido ao momento em que esses livros foram escritos e publicados, né? Então, tem que se levar em conta o ano que foi publicado, mas super interessante. Eu ouvi o audiolivro. Na verdade, eu li o e-book pelo Esquilo, eu consegui esse e-book gratuitamente. Aí depois tem Alice no País das Maravilhas. Eu já falei muito desse livro aqui, né? Alice é uma história famosíssima. Ela rende muita coisa, porque é uma história com muitas nuances, que se você lê criança, você vai entender um certo ponto, e se você lê adulto, você vai entender muito mais. Então, também é citado na série de Gilmore Girls, o que eu acho que muitas séries citam Alice e se inspiram na história de Alice, né? Ana Karenina, ou Ana Karenina, do Tolstói. Eu li esse livro, mas não na versão original. É a história de uma mulher que vai casar com um homem bem mais velho e ela vai viver um romance extraconjugal. A gente vai acompanhar toda a história da sociedade burguesa russa da época. Então, é bem interessante esse livro. Para quem gosta de livros estilo novelão dramático, é interessante acompanhar essa história, tá? As vantagens de ser invisível. Gente, eu esqueci de pegar esse livro. Eu vou deixar, tá? Que a capa eu tenho um livro em inglês em algum lugar, nesse lugar. E eu li esse livro para cumprir uma meta de inglês e também porque ele é indicado como um livro para se ler em inglês para iniciantes. E tem a história de um jovem que ele tem dificuldade em se relacionar, em fazer amizades, ele está enfrentando coisas, a gente sabe que ele tem alguma questão ali não solucionada e a gente vai acompanhar esse momento dele tentando sobreviver à adolescência, à escola e a preconceitos e também bullying e fazendo amizades ao mesmo tempo. É muito bonita a história, rápida, e para quem cresceu nos anos 90 tem muitas referências pop, então acho que vale a pena. Aí vem sim As Vinhas da Ira, do John Steinbeck. Eu acho esse livro maravilhoso, vai contar a história ali de uma família tentando sobreviver durante a depressão, né, que ocorreu nos Estados Unidos. É uma história visceral, eles saem de um lugar onde eles tinham uma propriedade ali que eles arrendavam e tinham sustento, eles tinham dinheiro e eles começam a passar muita fome, então eles vão em busca de outro trabalho, parando no meio da estrada. É angustiante e há uma certa animalização dessas pessoas porque elas são tratadas muitas vezes como animais e seres desimportantes. É bem pesado esse livro, bem triste, mas muito importante ler. E bem, A Branca de Neve e a Rosa Vermelha. Gente, eu coloquei aqui para vocês esse aqui, ó, Contos de Fadas em suas versões originais da Wish. Eu vou até deixar ele separado aqui, porque aqui tem a Branca de Neve, tem Branca de Neve aqui, e se não me engano também tem a Rosa Vermelha, mas a Rainha da Neve, tem um negócio de vermelho aqui. Às vezes muda o nome, mas assim, tem essas duas histórias
dos irmãos Grimm aqui. Esse livro da editora Wish é um clássico da editora Wish que reúne vários contos dos irmãos Grimm, e esse livro foi citado lá na lista e eu achei bem interessante porque é um livro que eu tenho aqui, uma edição que contempla várias, né? Aí eu li também Carrie a Estranha. Eu estava participando de um grupo, eu ainda estou lá, mas eu tô muito ausente realmente, né? Do grupo Lendo King pela ordem cronológica. E eu perdi muitas leituras, porque o ano passado eu não li muito King, gente. Eu li nada praticamente. Mas Carrie a Estranha é uma ótima porta de entrada para quem gosta de um terror com uma certa pitada de humor. Ele tem muito bullying também. É uma menina que ela tem poderes sobrenaturais. Ela tem poderes cinéticos. Ai, gente, ela tem um poder. E ela sofre bullying na escola porque ela vive com uma mãe que é muito religiosa, é extremista, na verdade, que a poda de várias formas. Ela não está no padrão de beleza das meninas da época. E esse livro foi o livro de estreia do autor. Ele jogou a edição fora, né, o manuscrito fora, a esposa dele que o incentivou a publicar. E é muito interessante a história por trás, porque Carrie já foi adaptado e é um livraço. Eu acho que para a estreia do autor, muito bom e até melhor que muitos livros que ele publicou depois, tá? Super rápido de ler. Aí tem Cartas a um Jovem Poeta que eu não pus aqui, mas ele tem. Peraí que eu vou pegar. Esse aqui vale a pena pegar, porque tava ali na minha visão. E é do Rainer Maria Rilke. Gente, eu já indiquei muito esse livro. Ele tá também nos clássicos lidos em 2023. São cartas que o Rainer Maria Rilke envia e recebe de um jovem poeta. E as cartas do Rainer são muito bonitas, são muito viscerais e falam sobre tudo, sobre vida, sobre muitas coisas. Lá eu leio um trecho desse livro, então se você não acatou ainda essa leitura, lê, porque é um clássico aí, curto, rápido de ler, que dá para ler em um dia, tá? Muito, muito bom. 100 Anos de Solidão, o melhor realismo mágico que eu já li na minha vida é do Gabriel Garcia Marques, e o Gabriel Garcia Marques inspirou a Socorro Acioli. A Socorro Acioli eu não sabia, mas ela fez uma oficina com o Gabriel Garcia Marques e ela aprendeu a escrever os realismos que ela escreve hoje com ele. E 100 Anos de Solidão tem muito realismo mágico, que é a história de uma família que vai chegar num povoado muito isolado e que vai viver ali todo um centenário de história, e a matriarca chama Úrsula. Foi um dos motivos porque eu quis ler o livro e é muito legal, só lendo para saber como é que é. E o Gabriel Garcia Marques parece que gosta de Úrsula, porque tem outros livros dele que ele coloca personagens com esse nome. Crime e Castigo, eu li do Dostoiévski, que já tem um tempo também, foi 2021. Foi para cumprir uma meta de clássicos ou de livros para ler antes do meu aniversário, algo assim. É um livro onde um menino, rapaz ali em desespero, num momento de desespero, ele vai cometer um ato impensável, um assassinato. E ele vai passar o livro inteiro em julgamento consigo mesmo, em sofrimento. Se ele se autodenuncia, se ele esconde, tentando entender o que aconteceu e tentando fugir. E ele vai ficando com uma perturbação muito forte mentalmente. Então, uma confusão mental muito forte. E a gente vai acompanhando toda essa questão mental que foi inovadora na época, porque quando Dostoiévski publica isso, não se falava tanto em tratamentos para confusões mentais, para depressão, para condições clínicas que ocorrem na mente, tá, gente? Então foi revolucionário esse o tempo. Aí tem Edgar Allan Poe, complete... Poemas e Contos Completos. Ela vai ler esse livro, mas eu tenho um aqui que eu li totalmente. Esse livro aqui, o Edgar Allan Poe, volume 2, que contempla muitos poemas e contos do Edgar Allan Poe. Tem o volume 1, que eu não tenho aqui em casa, mas eu li esse volume 2. O volume 1 da Dark Side tem o Corvo, que é um dos contos mais famosos. É o conto mais famoso do Edgar Allan Poe, que inclusive já foi adaptado aí.
E tem outros contos do Edgar Allan Poe que foram adaptados para o cinema, para séries, que serviram de inspirações para outras histórias. Então é muito interessante você conhecer Edgar Allan Poe se você gosta desse terror que mexe com a mente, não necessariamente tem um sobrenatural, tá? Fahrenheit 451, se você assistiu o vídeo de segunda, sabe que eu li esse livro agora em janeiro. É uma distopia, então ele é uma distopia mais ou menos ali que aborda assuntos muito semelhantes a Admirável Mundo Novo e também a 1984, só que aqui os bombeiros estão queimando livros. Esses bombeiros que antigamente apagavam fogo, agora causam incêndios e queimam livros, porque o objetivo aqui do governo é alienar as pessoas através do televisor, né? Televisão e meios de comunicação rápidos, de pouco raciocínio e que fazem você pensar menos. Então tem essa crítica muito interessante, vale a pena ler. Eu ouvi o audiolivro e lendo junto com o livro pela áudio, tá? Vou deixar o link aí para vocês. Flores para Algernon, gente, é meio que uma ficção científica com drama, onde um homem com a capacidade mental bem inferior, né, ele tem algumas dificuldades para aprendizado, em compreensão, ele vai entrar num programa de teste, onde ele vai receber ali um tratamento para ficar inteligente. E o Algernon é o ratinho que também era utilizado para testes nesse tratamento. Ao momento que a gente começa a leitura, ele está escrevendo tudo errado, porque ele está escrevendo um diário desse experimento. E à medida que vai avançando a história, a gente vai vendo quanto ele vai ficando inteligente, quanto a escrita dele vai ficando mais rebuscada, e ele começa a sofrer, porque coisas que ele não sabia antes, que ele não entendia, piadinhas, bullying que ele sofria, ele começa a entender muito mais e a compreender também o que aconteceu com o seu passado, com a sua família. É muito triste e não tem uma solução bacana também no final, é para refletir. Foi um livro muito interessante e que faz muito chorar. É um daqueles clássicos curtos para fazer chorar. Assim como Cartas a um Jovem Poeta, eu acho que faz chorar, porque faz refletir muito, sabe? Frankenstein, da Mary Shelley. Eu li ele, tem um vídeo sobre o Frankenstein, sobre metamorfose e sobre o Fantasma da Ópera no mesmo vídeo. Então vou deixar linkado aqui para vocês, mas é a história de um homem que vai criar uma criatura que é semelhante aos seres humanos e ele simplesmente vai abandonar essa criatura e essa criatura começa a persegui-lo e nessa perseguição vai acontecer tragédias, né? Porque a criatura ela tá em busca de seu pai e do seu criador e ao mesmo tempo refletindo sobre o seu porquê, o porquê de sua existência. É bem interessante porque vai trazer várias reflexões à baila aí, né? Pra gente, o motivo de nossa existência, o porquê de estarmos aqui. É bem interessante esse livro, tá, gente? Rápido de ler também, clássico, supimpa. Aí tem Guerra e Paz. Gente, eu não sabia eu não vi esse episódio que aparece Guerra e Paz. Alguns dos livros aqui eu não percebi. Por exemplo, Carrie Stein eu vi o episódio que acontece. Mas Guerra e Paz eu não me lembro. Às vezes só passou, porque tem livros aqui que são citados que só mostrou ela lendo, não chegou a abordar, né? A maioria, na verdade. Então, Guerra e Paz é uma jornada ali de Guerra e Paz do Tolstói. E ele vai contar muito sobre a guerra de Bonaparte, as invasões e como a burguesia se relacionava nessa época de guerra, tá? Então tem essa reflexão muito interessante. É um livro muito maravilhoso que merece a leitura. Não se assuste por ele ser grande, porque ele te envolve bastante e ele tem bem menos enrolação que outros livros, embora ele também tenha sido escrito no formato de novela, tá? Depois de Guerra e Paz, eu peguei aqui o Harry Potter e a Pedra Filosofal, da J.K. Rowling, e também cita Harry Potter e o Cálice de Fogo, que já é um livro bem mais avançado. Nem sempre a lista efetuou algumas séries, mas eu acho que é porque nem sempre a própria Rowling mostrou ela lendo a série em sequência, né? Mas Harry Potter é um clássico, né, gente? Um mago de jovem de 11 anos, que é o Harry Potter, órfão, ele vai receber uma carta para estudar em Hogwarts, uma escola de magia. E isso aqui é de uma maravilhosidade. A única tristeza que eu tenho, que eu já falei em vários vídeos, é sobre a questão da autora, de suas falas preconceituosas e que, sim, gente, uma pessoa pública, ela tem que tomar cuidado com o que ela fala, porque ela pode instigar e incitar violência por aí. E é muito pesado isso, né? Jane Eyre,
Maravilhoso, gente, falei tanto desse livro, é um dos meus favoritos mais indicados da Charlotte Brontë, que é a minha autora inglesa favorita, não tem como eu falar. Eu gosto muito da Virginia Woolf, mas a Charlotte Brontë, ela tem um coração, ela tem meu coração todinho, ela alugou um triplex na minha cabeça também. Ganhei esse livro aqui de uma inscrita muito querida. Eu amo essa leitura, eu amo. A história de um romance de formação, vai contar a história da Jane Eyre desde criancinha até quando ela se torna professora e precisa sobreviver sendo mulher, na época em que esse livro foi publicado, que é onde as condições de trabalho das mulheres eram muito precárias, né? Então, a melhor forma delas sobreviverem era se casando. Ela vai fugir disso, mas é muito interessante. E tem um quê bem gótico, tá? Aí tem Madame Bovary, que eu não tenho a edição física do Gustave Flaubert, mas eu li esse livro ano passado, uma edição da LPM Pocket, que tem um pouquinho do Unlimited. Até indiquei em livros onde eu falo que lê no Kindle Unlimited. E vai contar a história, assim como Ana Karenina, de uma menina que casa muito jovem, que é a Madame Bovary, e ela sente-se presa nesse casamento e ela não tem como sair desse casamento devido à época, e ela vai entrar num relacionamento extraconjugal. Então é bem interessante os pensamentos dela e como esse livro foi revolucionário em seu tempo, tá? O Bebê de Rosemary. Esse livro, gente, eu acho muito maravilhoso, porque é um terror que tem uma mistura de terror sobrenatural com terror real, porque é uma mulher que é casada com um ator que ele é claramente abusivo com ela, né? E ela não percebe isso. Ela, na verdade, a Rosemary precisa ser sacudida aqui para perceber as coisas sobrenaturais que estão ocorrendo ao redor. Mas eles vão morar no apartamento que fica num prédio muito famoso, muito bem quisto, que era um sonho deles ter a oportunidade de alugar um apartamento nesse prédio. Surge essa oportunidade, eles alugam, eles vão conhecer pessoas ali que são meio estranhas, vão acontecer algumas coisas meio bizarras, é claro, pelo título, pela capa, que a Rosemary vai ficar grávida, né? E aí é sobre esses acontecimentos têm muito a ver também sobre a opressão feminina que ela sofre aqui ao longo de todo o livro, tá? Muito interessante esse terror real misturado ao terror sobrenatural. Um Caçador de Pipas é um livro que eu li quando eu tinha, sei lá, 16 anos. É um livro aí que passou por muitas pessoas, porque ele vendia na revista da Amazon. Ele era do Calate. Conta a história ali de um menino que vivia numa casa ali. A gente, eu vou esquecer. Ele vivia numa família ali, nessa casa, e acontece que ele era amigo de um menino que era filho da empregada. E esse filho da empregada vai sofrer algo horrível, ele vai presenciar e não vai contar pra ninguém, e nem vai tentar salvar esse menino. Ele vai embora para os Estados Unidos, onde ele recebe uma proposta, uma carta, um desespero, para tentar salvar o filho desse amigo que ele abandonou. E ele se sente culpado pelo que ele fez no passado, então ele vai tentar salvar essa criança. É sobre isso. É Afeganistão, eu acho, gente, Afeganistão. Desculpa se eu esqueci, mas tem bastante tempo que eu li, só que eu li, tá? Aí tem o Conde de Monte Cristo. O Conde de Monte Cristo eu não só li, como teve uma leitura conjunta em parceria com a Alana, com a Paty, com a Bre, com a Lili e foi uma das leituras mais promissoras e muito bem discutidas o ano passado. Foi muito legal organizar essa leitura conjunta com as meninas e eu gostei demais. O livro foi 5 estrelas favoritado. Vai contar a história de um jovem que ele vai ser preso injustamente pouco antes de casar, fazer um complô ali contra ele. É também na época de Bonaparte, é do Alexandre Dumas. E ele vai ser preso e ficar muito tempo nessa prisão. E nessa prisão ele vai aprender muita coisa. E ele vai em busca de vingança. O Conde de Monte Cristo é muito sobre vingança e sobre valores. E até onde você pode ir. Até onde o seu ódio vai. Então tem muitas reflexões interessantes. Eu dei 5 estrelas e favoritei. Aí, gente, tem alguns bem legais, né? O Conde de Monte Cristo, né? O Corvo, que eu falei, do Edgar Allan Poe, não tem nessa edição, só que eu já li o Corvo, porque ele está em domínio público, então eu li para cumprir uma meta aí, não lembro que ano, pro Halloween. Eu li esse conto, é bem interessante, vale a pena, e tem audiolivro dele, de várias formas, só do Corvo, que é um conto mais famoso do Edgar Allan Poe, vale a pena conhecer, tá? O Grande Gatsby, já indiquei muito esse livro, eu ganhei ele de presente, é a história de um homem que é apaixonado e que ele vai fazer de um tudo, organizar festas e ir atrás do cunhado
porque é em busca de reconquistar a sua amada, e tem muito a ver com o sonho americano, luxo, glamour, e como essas coisas podem, embora pareçam muito encantadoras, nem sempre é sobre isso, nem sempre o sentido da vida está nessas luxuosidades. Às vezes a pessoa está numa solidão absurda e ao mesmo tempo ela tem várias pessoas ao redor em festas, mas ela se sente sozinha o tempo todo. É bem interessante, tá? Aqui, ó, no Crepúsculo Encantado da Metrópole, eu senti uma solidão fantasmagórica. Ai, esses olhinhos tristes aqui dizem muito sobre essa história, tá? O Iluminado, ó, do King. Gente, esse aqui é um dos meus livros favoritos do King. É a história de uma criança que ela tem poderes sobrenaturais e o pai dela vai trabalhar em um hotel isolado que fica fechado durante o período de frio, de inverno, porque é tanta neve, porque o hotel fica isolado lá na altura das montanhas. Então, quando tá na época de frio, a neve não deixa as pessoas chegarem, os visitantes chegarem. E aí o hotel é fechado. Esse pai vai, que é o Jack, se não me engano, ele tá enfrentando problemas de bebida, ele perdeu o último emprego porque ele era professor, e ele vai com a esposa e com o filhinho para esse lugar. Como o filhinho dele tem poderes de sentir, né, espíritos, ele vai meio que dar força para esses espíritos se manifestarem ainda mais intensamente. E o pai dele está enfrentando problemas de alcoolismo. Para você saber o que vai acontecer, tem que ler o livro. Gente, mas é maravilhoso. Aquele filme não faz jus ao livro. O livro é muito bom. Dá medo isso aqui, tá? Muito, muito bom. Vale a pena. Eu acho que é um dos livros do King mais longos que, nossa, leia sem medo, que é 5 estrelas favoritado. Aí tem o Mágico de Oz, do Franz Baum. Eu gosto muito desse autor. É um dos meus autores favoritos de literatura infantil. O Mágico de Oz é contar a história de Dorothy, que vivia com os tios em uma casa ali, meio isolada, no deserto. Eles vão passar por um terremoto, alguma coisa ali, e ela vai sair sozinha e cair no mundo do Mágico de Oz. E o único objetivo dela é voltar para casa. Então, é uma menina forte em seu tempo, uma protagonista menina. Muito legal esse livro, vale super a pena. Ele tem uma vibe bem parecida com Alice no País das Maravilhas, tá? Nessa questão da menina cair num mundo totalmente diferente, tá? O Morro dos Ventos Vivantes, gente, tem vários vídeos sobre o Morro dos Ventos Vivantes, o amor doentio. Nossa, é muito, muito maravilhoso esse livro aqui, gente. Não tem como eu falar assim, é um amor entre Catherine e Radcliffe, mistura passado, presente, narradores não confiáveis, muito, muito legal, gótico. O único romance escrito pela Amy Bronte, ela escreveu alguns poemas, publicou alguns contos também, mas esse aqui é o único romance, que atravessou gerações. Eu acho que vai passar muitos anos aí ainda falando sobre ele, porque ele é um jeito muito diferente, é um gótico muito diferente, tá? Parece que você tá vivendo dentro de um sonho. Um sonho não, um pesadelo. Aí depois de Morro dos Ventos Vivantes tem O Nome da Rosa. Eu gosto muito desse livro e tem um vídeo só sobre ele, do Humberto Eco. Ele mistura muito filosofia com um thriller. É um menino que ele é jovem, ele é aprendiz de um clérigo. Eles estão indo para um monastério, numa reunião que vai ter lá. E ali, quando eles chegam, eles percebem que está correndo algo muito terrível, que são o assassinato de jovens monges, e eles começam a investigar esses assassinatos. E é muito interessante como alguns livros podem ser perigosos. É só isso que eu vou te dizer. É maravilhoso, esse livro é maravilhoso, gente. E o Retorno do Rei, né? Porque assim, tem as duas torres que eu não vou tirar, porque as duas torres estão segurando meu notebook, mas esse aqui é o 3º volume de O Senhor dos Anéis, ele aparece na lista. E eu gosto muito do Senhor dos Anéis, já falei, né? Então isso aqui é a conclusão, nem vou falar mais sobre ele. Mas o Retorno do Rei, de todas as 3 partes, é o mais terrível. Ele é o mais terrível em questão de violência, de guerra, e o As Duas Torres é o mais lento em questão de que pouca coisa acontece, é mais sobre sentimentos. Retrato de Dorian Gray, eu gostei muito desse livro, embora eu não tenha favoritado. É a história de um jovem ali que ele tem um retrato, um pintor vai fazer um retrato dele, e aí à medida que os anos passam, esse retrato vai envelhecendo, mas o Dorian não.
E esse é um homem muito habilidoso, muito envolvente e belo, e que vai causar diferentes emoções em pessoas ao seu redor. Bem interessante esse livro. Edição da Dark Side maravilhosa, vale super a pena, porque tem essa questão do romance gay na época em que ele foi publicado, e ele causou muitos problemas ao autor. O autor foi condenado e uma das provas utilizadas, porque os relacionamentos homoafetivos eram proibidos nessa época em que o Dorian Gray vivia, né? O Dorian Gray não, o Oscar Wilde vivia. Então, ele é condenado por esses relacionamentos, e uma das provas utilizadas é o livro. E é bem triste isso, então acho que vale a pena conferir a história em memória do autor, da importância que ele teve, né? O Senhor das Moscas, esse livro, muitos livros beberam dessa fonte. Jogos Vorazes, o próprio Battle Royale, porque são crianças que vão ser largadas ali por um avião em uma ilha isolada. O mundo parece em guerra, e essas crianças ficam nessa ilha, e vão acontecer diversos conflitos entre as crianças, e é muito chocante ver isso, a forma como é descrito, e a violência e a selvageria que se instala ali sem uma organização, tá? Quando não há organização e respeito ao próximo, acontecem muitas coisas pesadas, tá? É bem curto, rápido, impactante, e é interessante, caso você tenha gostado de Battle Royale ou tenha gostado de Jogos Vorazes, vale a pena ler O Senhor das Moscas, que também é inspirada em outros livros mais antigos ainda, tá, gente? Orgulho e Preconceito. Já falei muito desse livro da Jane Austen, né? Então, só um casal aqui, que é o Sr. Darcy e a Elizabeth. Eles são de classes diferentes, têm opiniões diferentes, então eles vão se bicar em todo o livro, mas um pouco vai surgir um amor. Então é inimigos para amigos, né? Inimigos para amantes, enemies to lovers. É muito interessante esse livro, e é um clássico, né, gente? Romance clássico muito, muito, muito legal mesmo. Divertido, ao mesmo tempo que faz refletir, e super rápido de ler. Pinóquio, eu acho que eu falei pouquíssimo sobre Pinóquio, né? Que é esse boneco de madeira. Essa edição é do autor Carlo Collodi, vamos ser organizados. Edição da editora Wish, clássico. Gente, eu gostei muito do livro. Vai contar a história do Pinóquio, que é esse boneco muito famoso, né? Todo mundo já ouviu falar da história do boneco de madeira que se mexe e fala. Só que esse livro, ele inspirou muitos filmes, e os filmes contam uma história bem mais floreada. A história aqui é de um boneco que fala palavrão, que desrespeita o pai, que faz coisas horrorosas, que vai aprender só no final, que vai ter uma reflexão dele, tá? Então é bem interessante conhecer o original, porque é mais chocante para quem é adulto e tem esse amorzinho pelo Pinóquio dos desenhos. Vai ser legal ler, tá? Bem interessante mesmo. Aí nós temos Rebeca. Eu falei muito sobre esse livro, uma jovem menina que casa com um homem bem mais velho, que é viúvo de outra mulher, que é a Rebeca. Ela vai viver com esse novo marido, numa casa onde ele nasceu, cresceu e vivia casado com a Rebeca. Só que chega nessa casa, tem muitos mistérios, os próprios empregados gostavam demais da Rebeca, então ela sofre muita opressão, e ao mesmo tempo ela vive no mundo de fantástico da sua cabeça, de imaginação. É bem interessante ler esse livro, e eu tô lendo A Sucessora, entrei nesse vídeo com A Sucessora, porque eu estou lendo agora em fevereiro, justamente porque dizem que há uma inspiração de Rebeca em A Sucessora, que é um livro nacional, tá, gente? Na verdade, existe até uma acusação de plágio, mas já falei muito sobre em outros vídeos. Procura aí. Aí tem Rapunzel, que tem aqui também, tá? É o terceiro Irmãos Grimm que aparece, mas Rapunzel eu já vi por aqui. Aqui ó, Rapunzel é fácil de achar. Então já li a menina dos cabelos compridos que fica presa numa torre e vai ser resgatada por um príncipe. É diferente um pouco a história, tá, gente? Mas a essência é a mesma. E por fim, o último, Um Teto Todo Seu. Não acredito que apareceu Eu vou procurar o episódio, porque eu gosto muito desse livro aqui, que é um ensaio da Virginia Woolf, onde ela explana sobre as mulheres na ficção, como as mulheres sobrevivem, como é injusto o mercado, né? Porque os autores homens têm muito mais oportunidades de escrever do que as mulheres.
E aí foi através desse livro que eu desmistifiquei a minha própria imagem em relação a Jane Austen, li o Orgulho e Preconceito, me apaixonei, reli o Morro dos Ventos Vivantes, na verdade foram 2 releituras, e esse livro me abriu muito a mente. Espero que esse vídeo não tenha ficado tão longo, mas eu acho que ficou. Tá aí os 42 livros lidos, e me conta aqui, eu vou deixar o link da lista completa. Me conta quantos livros daquela lista você já leu e quais desses livros que eu já li você já leu. Eu quero conversar mais nos comentários. E, como eu disse no início do vídeo, se tiver 300 visualizações, pelo menos 50 curtidas, eu trago os livros que eu tenho aqui, que eu ainda não li, que aparece na série, que eu quero ler, tá? Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau!